Fala galera, tudo bem? Vamos agora falar sobre um assunto que é recorrente nos principais vestibulares do Brasil, inclusive no Enem, tá? Qual é o assunto, professor? Urbanização brasileira. Olha que massa, pessoal. Galera, o assunto urbanização brasileira, ele tem, assim como a nível internacional, uma grande relação com o processo de industrialização. Nós sabemos que quando o mundo sofreu um processo de industrialização, uma das mudanças, uma das tendências que começaram a ocorrer é exatamente a transferência da população do campo para as cidades. E quando isso acontece, inicialmente promovido pelo fenômeno êxodo urbano, a urbanização ela vai se definir quando a população urbana de uma região ela cresce numa velocidade maior que a população rural, ok? E para que a população urbana cresça num ritmo maior que a população rural, você vai ter inicialmente, como falamos, o êxodo rural. E esse êxodo rural, ele vai ser intensificado, ele vai ser produzido graças ao processo de industrialização. Aí você pergunta, professor, por que o senhor está salientando bastante essa industrialização? Porque esse processo, ele ocorreu de diferentes formas nos diferentes tipos de países em diferentes épocas. Como assim, professor? Nos países ricos, esse processo aconteceu primeiro. Então, se a industrialização que ocorreu durante os séculos 18 e 19 nos países ricos, também o processo de urbanização vai ocorrer nesse momento, séculos 18 e 19. Como o Brasil é um país emergente, hoje considerado emergente, até bem pouco tempo atrás, chamado um país subdesenvolvido, um país de industrialização tardia. Olha só, pessoal, por que industrialização tardia? Porque o Brasil só foi realizar esse processo de industrialização somente a partir do século XX. Num primeiro momento, ainda na primeira metade do século XX, de fato, direito, né? Era um processo lento que acontecia no país, mas verdadeiramente, de maneira que podemos chamar de surto industrial, e isso só vai acontecer a partir, por exemplo, com Getúlio Vargas no comando do nosso país. Então, presta bem atenção. Getúlio Vargas vai ser o primeiro grande momento de industrialização no país. E assim, ainda nas décadas de 30 e 40, por conta desse processo, as pessoas começaram a sair do campo e se deslocar para as cidades. Então, nós tínhamos naquele momento dois tipos de migração. A migração campo-cidade, êxodo rural, e a migração interregional em grande escala. Como assim? As pessoas somente não saíam do campo. As pessoas geralmente, em grande escala, saíam do campo no Nordeste para se deslocar para as cidades do Sudeste. Por que do Nordeste? Por que do Sudeste? Aí a gente chama o assunto migração e explica que no Nordeste eu tinha os fatores repulsivos, a própria seca, a falta de infraestrutura, falta de investimento, que gerava uma grande miséria no contexto socioeconômico, e as grandes cidades da região Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, possuíam os fatores atrativos. E como consequência disso, hoje, o atual cenário, quando observamos o desempenho das cidades no país, o comportamento das cidades no país, a gente vê que São Paulo e Rio são os maiores centros urbanos do nosso país. E tem a ver com essa questão histórica, entendeu? Então, preste bem atenção. Essa industrialização vai ocorrer meados do século XX, ainda na sua primeira metade, se intensifica na segunda metade com JK e posteriormente os militares, que foram os três governos que produziram grandes investimentos na indústria brasileira e, como consequência, conforme nós já falamos, gerou um intenso processo de urbanização.
Isso foi bom por um lado, porque tirava o país do campo, tirava o país das trevas econômicas e começava a proporcionar uma espécie de modernização do espaço geográfico brasileiro. E essa modernização, ela ocorria tanto nas cidades, com a chegada das indústrias, a tecnologia, bem como no campo. Que também, a partir da segunda metade, nós começamos a observar a modernização do espaço rural brasileiro. E tudo isso conspirou para que as cidades começassem a crescer de uma maneira assustadora. Aí vem um lado negativo, esse crescimento assustador, onde o crescimento urbano, o processo de urbanização no Brasil, ele ocorreu de maneira rápida, recente, já que vai ocorrer aí com grande intensidade, principalmente a partir de meados do século XX, e como consequência disso, ocorreu um processo completamente desordenado. Ok? Ok. Como consequência também, isso vai gerar o que nós chamamos aqui na geografia de metropolização do país. A metropolização, como assim, professor? Quando a urbanização passa a ser processada, o destino da principal parcela da população brasileira que estava chegando nos centros urbanos era quem, professor? As grandes metrópoles, como eu falei no início do vídeo, São Paulo e Rio num primeiro momento, mais tarde, a partir da década de 70, quando os militares criaram a lei de regiões metropolitanas, 1973, 1974, as regiões metropolitanas foram sendo criadas no país para adiantar, para acelerar o processo de desenvolvimento do país e de descentralização também da produção, da população e da produção. Então, quando eu crio as regiões metropolitanas, um grande problema foi que, com o objetivo de descentralizar a nível nacional, nós estávamos concentrando a nível regional. Por quê? Porque éramos um país de dimensões continentais, como somos até hoje, porém só foram criadas poucas regiões metropolitanas no país, como, por exemplo, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, que já estavam na vanguarda do processo, Porto Alegre. Então, essas cidades passaram também a ser um dos principais destinos para o intenso êxodo rural. Então, como consequência, houve uma grande concentração nessas metrópoles, gerando aí o processo de metropolização do país. E isso gerou uma série de problemas, principalmente por quê? Porque o processo ocorreu de maneira desordenada. E como consequência disso, uma série de problemas ambientais, sociais, estruturais. Surge a questão da violência urbana, vem a questão da mobilidade urbana, uma série de problemas passa a ocorrer no país e isso você vai proporcionar a criação de várias cidades grandes, ricas e problemáticas. E que, a partir dos anos 90, a partir da década de 90, depois de promover o grande inchaço dessas metrópoles, essas gigantescas metrópoles que hoje possuímos aí aglomerados urbanos como São Paulo, com cerca de 20 milhões de habitantes, São Paulo e a sua respectiva região metropolitana, e isso gera uma série de problemas, mas que, por conta desses problemas gerados devido à urbanização ter ocorrido de maneira rápida, recente e desordenada, a partir dos anos 90, o processo começa a mudar de figura. Por quê? De configuração. Por quê, pessoal? Porque vai ocorrer, a partir desse momento, o que nós vamos chamar de, bota aqui, pessoal, do ladinho, desmetropolização. Como assim, professor? Desmetropolização é o governo federal, através de uma série de projetos, vai encabeçar uma reorganização
da distribuição da população no país, alterando o sentido das migrações internas. Como assim? As pessoas começarão a sair das grandes metrópoles e se deslocar para as cidades de pequeno e médio porte, como nós falamos, incentivadas no primeiro momento pelo poder público, onde os governos, municipal, estadual, federal, vão passar a levar estruturas para fora das grandes aglomerações urbanas, cidades de médio porte, cidades com população de até 500 mil pessoas, é o que o IBGE, no seu último censo, ainda em 2010, proporcionou e verificou que as cidades que mais crescem no Brasil não são as cidades médias, as cidades que têm até 500 mil habitantes. Por quê? Porque no primeiro momento o Estado leva a estrutura, leva universidades, leva estrutura de transporte, de habitação, leva a questão da incentiva à industrialização, com os tais incentivos fiscais, e como consequência dessa iniciativa do Estado, o capital privado passa a acompanhar a tendência, então vai fortalecer as mudanças de grande para pequenas e médias cidades. E isso faz com que as grandes cidades brasileiras reduzam o seu ritmo de crescimento, assim reduzindo aí esse processo de inchaço, fazendo com que outras áreas, principalmente áreas interioranas do país, em todas as regiões, nós podemos destacar a Marabá na região norte, por exemplo, podemos destacar no Nordeste Imperatriz, Juazeiro do Norte, podemos destacar Sobral, Mossoró, Campina Grande, olha só, pessoal, Barreiras lá na Bahia, Petrolina, Juazeiro da Bahia. Então você vai ter várias cidades. Podemos ter lá na região sul, Caxias do Sul, várias, Maringá, no Paraná, Cascavel. Então assim, essas cidades, elas que vão ser a grande vedete para o processo de modernização e desenvolvimento, caracterizando o que chamamos de desmetropolização. Tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.